Começa agora. Se liga na dica. Especialistas da CIL trazendo conhecimento até você. Sim, e agora, Luizão, vamos falar um ponto mais difícil, mais polêmico, que é a seção nominal dos condutores. Que nem o Robson falou, a gente produz cabo flexível do meio até o 300 milímetros quadrados. Mas como se mede? Se mede com paquímetro, com micrômetro? Não é dessa forma. A coisa não é tão simples. É o seguinte, se a gente pensar só tamanho físico, quem garante para nós que seja cobre puro? Olho não dá para perceber? Não. Pode ter a cor do cobre e não ser cobre. Hoje no mercado tem muito cabo aí de alumínio cobreado. O cabo de alumínio cobreado não é previsto em norma. Essa é uma forma de enganar o consumidor. O alumínio, ele conduz menos energia que o cobre no mesmo tamanho físico. Então, alguns fabricantes usam esse artifício para economizar, deixar um produto mais barato, mas que está fora de norma, não é previsto em norma. Existe essa opção, é comercializado, pode ser comercializado, mas não tem a... Não pode ser comercializado. Não pode? Não, é a forma de enganar. É que nem o combustível adulterado no posto. Pode? Não pode. É vendido cabo de alumínio. Falando no bom sentido, na ignorância, a falta de gnose da pessoa. Sim. Ela é ignorante naquele assunto, então para ela tudo bem. É um cabo barato que vai passar energia, mas só vai que... passar menos do que deveria. Entendi. O cobre, ele é utilizado em toda a instalação elétrica de baixa tensão, instalação predial, comercial, industrial. E o cabo de alumínio pode? Pode. Cabos de alumínio, eles são usados em linha de geração de energia, transmissão de energia e distribuição de energia. Quando você está na estrada e você vê aquelas torres enormes, aqueles cabos são de alumínio. O alumínio, ele conduz menos energia que o cobre comparado no mesmo tamanho físico, mas o alumínio é mais leve. Então essa é a grande vantagem do alumínio. Agora, quando a gente fala em instalação predial, residencial, comercial, obrigatoriamente é o cobre. E é cobre puro. Não pode ser nenhuma mistura de cobre, muito menos o alumínio cobreado. Mas vamos voltar àquele ponto de como se mede a seção nominal. É o seguinte, a seção nominal dos condutores não tem a ver com o seu tamanho físico. Ele tem uma relação com a resistência elétrica máxima. Então existe uma norma técnica, que é a NBR-NM 280, que define qual é a resistência elétrica máxima de cada seção nominal. Então um cabo flexível 1,5 vai ter um valor máximo de resistência elétrica. O 2,5, outro valor. O 4, outro valor. Quanto maior a seção nominal do cabo, menor é essa resistência elétrica. Porque para quem estudou um pouco de elétrica sabe que quanto maior a resistência elétrica, menor sua capacidade de condução de corrente. Por isso que é uma seção menor. Quando a seção é maior, a resistência elétrica é menor e ele tem uma maior capacidade de condução de corrente. Então a norma define resistência elétrica e não tamanho físico. E isso não é uma questão brasileira, isso é um padrão internacional. Existe um padrão internacional, que é o IEC. Esse padrão é que define. E os valores que a gente encontra na norma brasileira, que é a NBR-NM 280, esses valores são iguais da IEC e da norma brasileira. Então não vai ter diferença. Se você for para o exterior, comprar um cabo flexível 2,5 de um bom fabricante, traz para o Brasil. A resistência elétrica vai ser a mesma que do nosso, porque é um padrão internacional, não vai ter nenhuma diferença. Aí, se o condutor não cobre, se o cabo for de alumínio cobreado, o que vai acontecer com a resistência? A resistência elétrica dele vai ser superior. Seria o mesmo que comparar uma aquisição de um gato por lebre, vamos usar essa expressão popular. Você adquire um produto 2,5 mm² e, na verdade, internamente, ele não passa de um produto de 1 mm² ou 1,5 mm².
O valor da resistência elétrica é um RG para cada produto. E é isso que garante a correta condutividade desse material e o correto desempenho. Em fábrica, nós vamos utilizar equipamentos específicos para realizar esse ensaio. Infelizmente, não temos como fazer isso em casa, né, Nelson? Porque o aparelho para medir essa resistência elétrica é chamado de micro-ohmímetro. O eletricista até tem o ohmímetro, então ele vai ter um aparelho chamado multímetro que ele usa para medir resistência elétrica, tensão, corrente. Então, na parte da resistência elétrica é o ohmímetro. Mas a menor escala, a menor resolução do ohmímetro ainda é muito alta para medir a resistência elétrica do cabo, que é uma resistência elétrica muito baixa. Por exemplo, o cabo flexível 2,5 mm², a resistência elétrica máxima dele é 7,98 ohm por quilômetro. Mas a norma de ensaio manda medir por metro. Então, 7,98 ohm por quilômetro convertido para metro fica 0,00798 ohm por metro. E a menor resolução do ohmímetro é 0,1. Não dá para medir. Aí, para medir essa resistência elétrica, tem que usar o micro-ohmímetro. Equipamentos específicos para ensaios específicos. Para garantir isso, nós fabricantes vamos possuir esses equipamentos e, além do mais, esse ensaio é realizado em condições de laboratório. Temperatura controlada, umidade controlada. Agora, pessoal, tem que ficar bastante atento. Para adquirir um produto de qualidade, primeira premissa, Nelson, buscar fornecedores conhecidos. Sim, tem que ser uma marca que o consumidor conhece, que sabe que é uma marca boa, uma marca tradicional no mercado. E a SIL é a grande opção para o consumidor. A SIL ela foi fundada em 1974. É uma fábrica antiga, então o condutor elétrico da SIL é confiável. Você pode usar, que você não vai ter problema nos próximos 20, 30 anos. Olha só. Porque você está vendo aqui a qualidade que é empregada, a preocupação que é empregada em cada produto, né? Em cada serviço. É uma linha com quantos produtos, gente? Eu peguei vocês agora aqui, né? Não fez a lição de casa, então tá bom. Então, é uma linha enorme de produtos, né? Nós já vimos, assim, você vê a fábrica funcionando, são inúmeras acabamentos, né? A parte de acabamento ali. Então você vê vários produtos e todos com toda essa qualidade sendo buscada em testes de laboratório, certificadas e tudo mais. E cada produto tem a sua aplicação, a sua melhor aplicação. Você ouviu? Se liga na dica. Até o próximo episódio.